Nós estamos em Brasília, capital da nossa nação, e hoje nós vamos conhecer a Catedral do Centro do Brasil, Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Um programa fantástico. Você vai se apaixonar. Vem comigo. Satisfação para nós, é o primeiro cardeal que nós entrevistamos no programa Conhecendo Igrejas. Muito obrigado pela acolhida nesta casa, que é a casa do Senhor, a Catedral de Brasília, metropolitana. E já começo agradecendo, mas já fazendo a primeira pergunta. Se o senhor pudesse nos explicar, para quem está nos assistindo, sobre este bonito serviço de ser cardeal, que é uma criatura do Papa, e o senhor, sendo um cardeal tão jovem, é o terceiro cardeal mais jovem da Igreja, é isto? É isso mesmo, é uma alegria para Anísio estar aqui conversando com você, participando desse programa. O Papa Francisco me criou cardeal. O cardeal é um servidor do povo de Deus, é alguém que o Papa chama para ajudá-lo no governo da Igreja, para servir. Ele dá uma dimensão universal ao nosso serviço. A nossa capacidade de servir é um bispo que ele chama, que ele pede que lhe ajude no governo da Igreja, naquilo que ele solicitar. Adorno Dei Onipotente, Santorum Apostolorum Petri e Pauli, tibi comitimus titulam, Santorum Bonifaci et Alexi, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. E o cardeal também é inserido no clero da Arquidiocese de Roma. O senhor faz parte do clero de Roma? Faço parte do clero de Roma. O cardeal ganha, no meu caso eu sou cardeal presbítero, eu ganhei uma paróquia em Roma. Porque e o senhor tomou posse, inclusive, desta igreja. Qual igreja? Eu sou, fui inserido, sou titular da igreja de São Bonifácio e Santo Aleixo, no Monte Aventino, ali entre Santa Sabina e Santo Anselmo. Ainda que nos é pedido que não interfiramos na vida da paróquia, no meu caso, na vida da Basílica. O que o senhor poderia dizer do serviço aqui em Brasília, desta igreja, deste lugar, do clero, do povo desse lugar? É uma realidade onde tem uma grande piedade popular, não é? Aqui se respira muito, por exemplo, essa região de Planaltina, ali tem a Festa do Divino, aqui tem duas grandes celebrações que nós fazemos durante o ano, não é? Aqui na Esplanada, que é Corpus Christi, onde se reúne uma grande multidão aqui na Esplanada, e também Nossa Senhora Aparecida. Que é o título desta igreja. Que é o título desta igreja, ela é padroeira da Arquidiocese e é padroeira também da Catedral. Que inclusive o senhor me falava em off, já falando da imagem que está aqui, que ela é uma facsímile, quer dizer, com as mesmas medidas todas da original de Aparecida, e ela tem uma particularidade, porque ela é uma facsímile antes da restauração. Isso mesmo, por causa inclusive da idade da catedral. Porque teve um atentado e a imagem original se despedaçou e aí fizeram uma restauração. E esta facsímile então é anterior à restauração. É anterior, por isso ela tem todas as particularidades, né? Isso mesmo. E nós aqui, não é uma arquidiocese que tem um grande amor por Nossa Senhora. Aqui nos sentimos verdadeiramente filhos e filhas de Maria. E a catedral, ela tem todo esse simbolismo, né? Aqui é a Catedral de Brasília, que tem uma dimensão, se o Santuário Nacional tem toda uma dimensão de ser santuário de todo o povo brasileiro, aqui é a Catedral da capital, uma catedral redonda, né? Na cruz em cima se tem uma relíquia, que segundo a tradição seria da cruz de Cristo, né? O que é simbólico também, né? A presença
da Mãe, a catedral dedicada à Mãe, mas também a Cruz de Cristo. Esse país nasceu sobre o símbolo da cruz, terra de Santa Cruz. E aqui está a cruz, né? A cruz que relembra sempre para nós as nossas origens seja no cristianismo, o Senhor que morreu e ressuscitou, a cruz que relembra para nós as origens do nosso país, a cruz que relembra sempre, que faz memória para nós, que aqui é terra de Santa Cruz. E para o senhor, pessoalmente, entrando aqui, o senhor entra em várias celebrações com o clero, com o povo de Deus. O que mais o chama atenção aqui dentro de beleza? Porque o nosso programa é Conhecendo Igrejas. Olhando para esta igreja, o que mais encanta o coração do pastor? Me lembro muito assim, o primeiro encontro meu com a catedral, a emoção, a alegria, não é? O próprio estilo dela chama a atenção. Ela é uma igreja redonda e uma igreja assim que tem uma capacidade bastante grande a nível de público. A luminosidade dela. Ela é clara. Ela é clara. Bonita, colorida. Ela é, não é? Ela dá sempre essa ideia assim de um espaço aberto, de um espaço no sentido que a luz entra, ela até um pouco quente certas horas do dia. A imagem de Nossa Senhora sempre me chama muito a atenção, que é a presença da Mãe. O altar também, o altar é um altar, segundo a tradição, seria um altar doado por Paulo VI. Um presente de São Paulo. Presente de São Paulo VI, que relembra para nós também toda a nossa comunhão como capital, a nossa comunhão com a Igreja de Roma, né, a nossa comunhão com o Papa, a centralidade da cruz nela também. É o sacrifício. É o sacrifício de Cristo, né, a centralidade de Cristo na vida da igreja, na vida de uma igreja, a imagem da Pietà, né, sempre me chama muito a atenção, a beleza dela. Então, as mesmas medidas da original. Isso mesmo. É uma catedral assim que tem muito simbolismo e esse simbolismo é moderna. Eu digo sempre que Brasília é o culto à arquitetura moderna, não é? Mas que tem sua beleza própria, né? Eu digo hoje qualquer estudante de arquitetura deveria vir conhecer Brasília, deveria vir conhecer a catedral, deveria conhecer o batistério, exatamente por causa desses simbolismos. Cardeal Costa, muito obrigado pela disponibilidade, por nos acolher tão bem nesta casa. Nós estamos aqui de forma absolutamente exclusiva hoje e parabéns pelo trabalho, por colocar esta juventude, né, o cardeal jovem, um brasileiro jovem, sangue novo na igreja. Muito obrigado pela disponibilidade. Padre Anísio, sou eu que agradeço, né, a alegria de poder falar um pouquinho da nossa amada arquidiocese e também dessa nossa amada catedral, que é um símbolo para a arquidiocese de Brasília, símbolo da nossa unidade como igreja, mas que é uma igreja que quer falar também para todo o povo brasileiro. Eu digo sempre que Brasília é uma cidade que deve sonhar. Se Brasília sonha, o Brasil pode sonhar. Se Brasília vive uma medida mais baixa, o Brasil todo perde, porque aqui estão os poderes da República, daqui se saem as pequenas e grandes decisões. Então a nossa catedral quer ser símbolo também de uma cidade que sonha, de uma cidade que quer projetar cada vez o nosso Brasil para horizontes e horizontes grandes, horizontes verdadeiramente à altura da grandeza e da dignidade do povo brasileiro. Muito obrigado. E depois de uma entrevista com o cardeal aqui de Brasília, nós vamos entrevistar um bispo que por muitos anos foi pároco aqui da catedral e ele conhece detalhes preciosos. Fique conosco. A TV Evangelizar também está no Facebook. Segue a gente lá. Muito obrigado pela disponibilidade,
por contar um pouco para nós da história. O senhor já nos bastidores já me contava algumas coisas e agora quero que o senhor também conte para quem está assistindo o programa Conhecendo Igrejas. E já começo com a primeira pergunta, agradecendo o convite, mas também já faço a pergunta. Quem teve a ideia de construir nesse formato aqui em Brasília esta catedral? Para mim é uma alegria estar com vocês neste programa que mostra as nossas igrejas em todo o Brasil. E a nossa catedral, na sua construção, a gente tem que se voltar para o construtor de Brasília, nosso amado e inesquecível Juscelino Kubitschek, que tinha consigo Lúcio Costa, Israel Pinheiro e Oscar Niemeyer. Idealizaram. Então, eles idealizaram tudo, mas a ideia de Juscelino era, se todo o poder vai ficar na esplanada dos ministérios, terminando com a Praça dos Três Poderes, então o poder também religioso vai para a esplanada dos ministérios. Por isso a catedral quase que abre a esplanada dos ministérios como o poder celeste, o poder de Deus. E que formato é esse? Parece uma coroa? Ele teve alguma ideia? Para Niemeyer, ele sempre dizia que são linhas voltadas para o infinito. Então, não deixa de ser linhas voltadas para o eterno ou para Deus, nós interpretando na nossa fé. Para Dom José Newton, que foi o primeiro arcebispo de Brasília, a catedral era vista como uma coroa, a coroa de espinhos de Cristo, ou mesmo como um cálice, porque do lado da catedral nós temos o batistério e o batistério parece um pão. Então o pão com o cálice, os sinais da Eucaristia. Estes são os dois pontos em que nós encontramos mais explicação sobre o formato da catedral. E quanto tempo para construir esta catedral? Brasília inteira levou 3 anos para ser construída, mas a catedral, como é o único monumento privado na esplanada dos ministérios, não é do governo, é da Arquidiocese de Brasília, uma doação de Juscelino Kubitschek, então tinha que vir recursos não do governo, mas recursos do próprio povo. Então a catedral ela foi mais tardia, a Brasília toda ficou pronta em 3 anos, a catedral foi ser completada em 1970, então levou 13 anos praticamente para terminar a catedral. Dom Marconi, alguma curiosidade nesse tempo da construção desta catedral? Muitas, a partir do próprio formato e da profundidade dessas colunas para segurar a catedral como ela é, no campo de engenharia. Mas no campo do povo de Deus, uma das que mais me toca é a Campanha das Marias. Campanha das Marias. Justo. Como a catedral é particular, ela tinha que ser de recursos particulares. Então, os párocos da época fizeram uma campanha que todas as Marias do Brasil... Do Brasil inteiro. Mandasse uma contribuição para a Casa de Maria em Brasília. Nossa Senhora Aparecida. Um envelope, que chega e me emociona, um envelope com 20 centavos de cruzeiro dentro de uma senhora do interior de Pernambuco, dizendo: eu quero ajudar a construir a Casa da Mãe em Brasília. Olha, então aqui está esse contribuição de todos os brasileiros. As Marias, principalmente as Marias. Sobretudo as Marias. E a as mulheres do Brasil ajudaram a fazer a Casa de Maria. Então aqui tem tudo a ver com as mulheres, né? A igreja é feminina, né? A igreja é da Mãe, é ela quem nos acolhe. A igreja é da Mãe. Verdade. E depois desse período da construção, teve a inauguração, algo em particular do primeiro bispo? A inauguração, imagine que Brasília passava por um momento muito complicado. Todo mundo queria que a capital voltasse para o Rio de Janeiro. Sim. Então era tudo para dar errado para voltar para o Rio de Janeiro. Então Dom Newton, para a inauguração, ele pediu que o Congresso Eucarístico Nacional fosse em Brasília. Então em 1970, em maio de 1970, foi feito o congresso aqui. Então toda a CNBB veio para cá e essa inauguração foi feita pelo legado papal, que na época era Dom Eugênio de Araújo Salles, cardeal arcebispo do Rio de Janeiro. Né? Então, ela foi consagrada a Nossa Senhora Aparecida e da inauguração para cá, nós fomos ajustando a catedral. Não tinha bancos, não tinha aquela cruz, só tinha os anjos. E os vitrais também. Os vitrais também não tinham, os vitrais só vieram na década de 80 para 90. Né? Ela era toda clara? Era toda clara. O pessoal assistia a missa aqui, de óculos escuros e de guarda-chuva quando chovia, porque era muita goteira. Então, nós tivemos que fazer um ajuste no campo de cuidar dos vitrais. Isso foi no período que o senhor era pároco? Isso, aí já foi de 1990 para cá, onde depois de tantos anos fizemos essa restauração. Os vitrais foram colocados em 1988. Dom Marconi, vamos fazer uma caminhada dentro
da catedral agora e conhecer algumas curiosidades aqui dentro? Muito bem. A primeira que eu vejo é esta cruz. Essa cruz é da primeira missa em Brasília. Foi celebrada no dia 3 de maio de 1957, a pedido de JK. Ele, antes de começar qualquer coisa, ele queria uma missa. E nessa missa teve a participação de todo o corpo diplomático, de todos os ministérios, como também até de representantes indígenas. Vieram pessoas de todo o Brasil. Essa missa foi celebrada no Cruzeiro, que fica ali perto do Memorial JK, onde hoje Juscelino está enterrado, e quem celebrou essa missa foi Dom Carlos Carmelo de Vasconcelos Mota, que era o arcebispo de São Paulo. Como a Aparecida, na época, pertencia a São Paulo, ele trouxe nessa missa a réplica da imagem de Nossa Senhora Aparecida. Ah, foi nessa missa que chegou a réplica. E aqui na lateral, já na entrada da catedral, na entrada lateral, nós temos uma verdadeira obra de arte. Verdade. Que é a Via Sacra. Em 1960, você pensar numa Via Sacra tão moderna, numa pintura de Di Cavalcanti, que já por si já diz a grandeza desta Via Sacra, ela é completada pela última estação, ela também tem a ressurreição. Normalmente a Via Sacra só tem 14 estações, né? 14 estações. E ela foi colocada justamente aqui para que as pessoas, contemplando a obra de Cristo, desde o lado de Pilatos, que lava as mãos, até a crucifixão e ressurreição do Senhor, visse aqui a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja é isso, né? Vive da cruz de Cristo, e em todas as igrejas tem a Via Sacra. Então já vamos falar dos arcanjos, são os arcanjos que estão lá, São os arcanjos, São Miguel, pesados. Gabriel e Rafael. Mais miudinho. Mais miudinho, então, Rafael. 100, 200 e 300 quilos. São feitos de um metalão, quase que é bronze, mas não é um metalão. Foram feitos por Chesquiati, o mesmo que fez os evangelistas que estão lá na porta da catedral. Quando a gente sai, se depara com os evangelistas. O mesmo artista e também o mesmo que fez as obras de arte que estão hoje no Itamaraty. Nesta mesma lateral, nós temos uma outra réplica aqui, que é da Pietà de Michelangelo. O que nós poderíamos falar dessa? Ela é mais moderna? Ela é mais... Posso lhe dizer que essa foi até um motivo de discussões, porque Niemeyer não compreendia uma obra tão moderna e ter uma imagem da Idade Média aqui dentro, de Michelangelo aqui dentro. Mas foi uma doação? Foi uma doação, um pedido na época de um secretário de Estado chamado Paulo Xavier. Ele foi a Roma, esteve com o Papa João Paulo II e pediu ao Papa João Paulo II se poderia tirar uma cópia da Pietà para trazer para a Catedral de Brasília. O Papa assim o permitiu e foi feito em resina de mármore, pó de mármore, vamos dizer assim, e é idêntica, é a única réplica da Pietà fora do Vaticano, essa aqui. Idêntica? É, idêntica, inclusive com a faixinha que o nosso autor vai escrever. Michelangelo, quando a Pietà era visitada, ele lá vendo o pessoal contemplando a sua obra, todos diziam que era é um artista romano, Foi lá e colocou. Então ele pulou lá e escreveu no meio. Quem fez foi Michelangelo. O que nós podemos destacar aqui do presbitério? No campo litúrgico, a Catedral de Brasília, imagine, ela é de 1960, Concílio Vaticano II. Estava... Altares laterais, tudo isso, não tem altares laterais. Mas por quê? Já se imaginava? Já se tinha decidido na Sacrosanto Concílio que o centro era um altar só. E tinha sido aprovado também a concelebração. Então não precisava mais de altares laterais. Então é uma das primeiras igrejas modernas pós-concílio. Justamente. Agora, o que nos chama a atenção neste altar, veja que a cor dele é diferente, os degraus dele têm cor diferente do mármore de Carrara. Este altar foi doado nada mais, nada menos do que pelo cardeal Montini. O crucifixo é de madeira, foi colocado bem posteriormente, já nos anos 90, que acompanham os bancos. Antes não tinha bancos. Niemeyer achava que a catedral deveria ser só para visitação. Niemeyer pensava num crucifixo do mesmo material dos anjos, para combinar. Mas ficou esse de madeira e foi feito em São João del Rei. E
Esse que faz parte do vitral? É um Isso. vitral, ele foi colocado posterior, é um ovo? É um ovo, que significa a vida, assim como um ovo de Páscoa. A fecundação, a vida ressurreição, nova. Isso, ressurreição, vida nova em Cristo Jesus, que brota do altar. Então, o altar é o sacrifício de Cristo, que dá a vida nova para toda a igreja e que se expande para todos aqueles que pertencem à Mãe Igreja. Esse é o significado artístico da artista Mariane Peretti, que foi quem fez esses vitrais e foram colocados em 1988 aqui na nossa catedral. Dom Marconi, mais algo que o senhor gostaria de destacar aqui? Eu sei que tem tantas coisas da catedral. Aqui na catedral e aqui no nosso presbitério não poderia deixar de chamar a atenção para a nossa Mãe e Senhora. Ela é para nós a dona da casa. É a dona da casa. E justamente o que mais me chama a atenção na catedral, porque ela é miudinha. Ela está, é um nicho, mas esse nicho ele é de vidro, lateral. De vidro ele é o contrário. O formato dele é justamente o contrário da catedral. É o contrário da catedral. Se a catedral nos traz Deus aos homens, Maria leva os homens a Deus. Por isso, voltado assim, neste nicho, também feito por Oscar Niemeyer. Antes era uma prateleira onde se colocava ela em cima e ele teve este pensamento. Do outro lado, a mesa da palavra e este belíssimo presbitério que para uma concelebração é fantástico, não é? Além disso, a catedral tem algumas peculiaridades. A cripta, nós temos a Capela do Santíssimo. Que por hora está o Santíssimo. E lá já estão enterrados Dom José Newton, Dom José Freire Falcão, os dois arcebispos, Dom Evangelista Terra, que foi auxiliar de Brasília, e Dom Francisco, que também foi auxiliar de Brasília. Esses 4 bispos já estão depositados ali na catedral. E na Capela do Santíssimo. Justo. Junto da catedral é que vem o batistério. O batistério tem os azulejos de Atos Bulcão. E lá sim, Atos Bulcão quis colocar azulejos, como era um batistério, representando as cores dos mares do Brasil. Então tem azul, tem verde, e o batistério é uma coisa fantástica no campo de arquitetura, que é uma peça só de cimento de um lado a outro. Os arquitetos e os engenheiros vêm aqui estudar o nosso batistério, que é uma obra fantástica. E de quando que é esse batistério 1950 também? Para 1960. Desde o início. Ele acompanhou. E o campanário que nós temos lá fora? Em 1978, Oscar Niemeyer também projetou o campanário. Nós não tínhamos sino até então. Esses 4 sinos que foram doação da Espanha. Vieram para cá, na primeira vinda, o barco afundou, os sinos foram parar no fundo e eles nos mandaram uns nas carreiras e são esses que estão aqui. São esses que estão hoje. aqui. Santa Maria, Pinta, Nina e Pilarica. A catedral, ela é uma mescla de arte e de fé, né? Então, no campo da arte, o seu formato nos chama a atenção. Eu costumo dizer, são 2 mãos elevadas aos céus em ação de graças a Deus pela nossa cidade, já que eu sou daqui. Mas de tudo o que me chama a atenção é a grandeza da pequenez de Maria. Assim como tornou-se a padroeira de todo o Brasil, aqui também, diante de tanta grandiosidade de arte, tantas Marias, e de tantas Marias que nos ajudaram, ela está a interceder por Brasília, capital das decisões nacionais, e por todo o Brasil, até lá nos recônditos dos nossos interiores. Dom Marconi, muito obrigado por nos acolher. Eu que agradeço, peço que vocês continuem com esse trabalho de evangelização através da arte, através da visão, mostrar a nossa igreja. Igreja templos, que só são templos porque tem uma igreja povo. Um povo que se mostra amante de nosso Senhor e amante de nossa Mãe, Maria Santíssima. Muito obrigado. Amém. Amém. Depois de tanto conteúdo com o Cardeal Costa e com Dom Marconi também, chegou o momento agora de contemplar a beleza deste templo, a beleza deste lugar sagrado.
Estamos já chegando ao finalzinho do nosso programa Conhecendo Igrejas e agora é hora de nós rezarmos, de colocarmos o nosso pedido. Quando conhecemos uma igreja nova ou algo novo da igreja, nós temos direito de fazer um pedido. Vamos rezar juntos pelo nosso país que por vezes está ferido, machucado, necessitado. Vamos colocar diante da nossa querida Mãe as nossas preces, as súplicas pelo povo brasileiro. Rezar também por aqueles que tomam decisões, principalmente nesta cidade, para que tomem decisões justas, sábias. Peçamos juntos a nossa querida Mãe.